Digamos, os irmãos que já oraram, estejamos em pé. Glória a Deus. Bom dia, Pai seja convosco, Deus seja louvado. Pastor, o senhor não dá um tempinho para nós orar? Não é, irmão, aqui eu marquei, nosso compromisso é às 9, né? Então às 9 é às 9. Orar, chega um pouquinho mais cedo, ora, 8h30 a igreja já é aberta, para o povo de Deus orar. 9 horas, o início do culto de domingo 19 horas, domingo de manhã 9 horas, e de quarta-feira e segunda-feira, temos que seguir a regra que Deus estabeleceu. Amém? Porque assim Deus se agrada. Uma vez eu fui num culto que começava às 7h30, o horário do culto. E aí, e chega a música, e chega um, e chega outro, chega outro. O pastor Harry estava comigo. Foi começar o culto, era 8h10. E aquele culto pesado, não fluía. O Espírito de Deus me revelou naquele dia. Está aí explicado por que não flui. Porque não tem organização. Mas Deus é um Deus de organização. Vamos orar coletivamente agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por nós podermos estar aqui nesta manhã tão linda. Deus, o Senhor estabeleceu para nós os horários estabelecidos e nós, na nossa pouca força, vamos, ó Deus, avante, vamos adiante, sabedores, ó Pai, que estamos necessitados do Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, assim como Abraão, peregrinos, e com nossa sede, a nossa alma tem sede, como Davi orou, assim como a corça anseia por águas, ou assim também a nossa alma, que anseia por Ti, Senhor. Neste mundo, ó Pai, tenebroso, nesse século 21 estranho, ainda que nós estamos aqui, Senhor, andando sobre campo minado, mas nós ansiamos, aleluia, a Tua graça e a Tua glória em nossas vidas. E neste dia, Senhor, que seja um dia especial, como já é, conforme está escrito, este é o dia em que o Senhor fez. Portanto, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E aqui nós estamos nos alegrando neste dia que o Senhor fez. Oh, o Senhor nos deu saúde para levantar, saúde para trabalhar essa semana, conquistar os nossos objetivos, ó Pai. Alguns sim chegaram cansados aqui por conta dos trabalhos, mas o Senhor é um Deus que nos renova, que nos revigora. Oh, a Tua palavra, Senhor, é introduzida em nossas almas, e assim nós vamos saindo daqui fortificados, estabelecidos, ó Pai. Mais, ó Deus, crentes, aleluia. E mais, Senhor, com seriedade em nossas vidas. Ó Deus, abençoa os irmãos que chegaram, bem como os irmãos que estão vindo para cá, esses que estão pela internet, que o Senhor abençoe. E aqueles, ó Deus, que poderiam estar aqui e não estão, ó Pai querido, não por conta de saúde, mas por falta, Senhor Deus, de levantar e querer pegar firme com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor desperte essas almas, porque é tempo de buscar a Tua presença. O Senhor deixou escrito, buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque chegará os dias em que não poderão se achar o Senhor, ó Pai. Ó Deus, e nesses dias, traz um avivamento para essas pessoas que estão desanimadas, para essas pessoas que estão afastadas, ó Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor morreu, o Senhor fez tamanho sacrifício, deu a sua vida para nos salvar. Ah, meu Senhor, que o Senhor venha atrair esse pessoal, esse povo para a Tua presença. E também abençoe os irmãos que estão de viagem, ó Pai. Deus, aqueles que estão não muito bem de saúde, que não poderão estar aqui, que o Senhor os cure, que o Senhor os visite, que o Senhor guarde a vida de cada um, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Quem trouxe a Bíblia? Oh, glória. Ezequiel capítulo 36. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Versículos 25 a seguir. Nós falamos esse versículo no discipulado na quinta-feira. Aleluia.
É o que Deus faz na vida do ser humano, que diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E agora nós vamos ler mais um texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Versículo 14. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, juntando esse quebra-cabeça de Ezequiel 36 com Hebreus 12, se o Espírito de Deus, primeiro, como é que ele vai trabalhar? Eu vou aspergir dentro de vocês a água pura. E a água pura do texto é a palavra de Deus. Então ele vai aspergir dentro de nós a palavra. E uma vez que a palavra vai entrando, nós vamos deixar a palavra entrando no nosso coração, o Espírito Santo vai fazendo parte da nossa vida. Aleluia. E uma vez o Espírito de Deus fazendo parte da minha vida e da tua vida, nós vamos seguir a paz com todos e vamos seguir também na santificação, tendo como resultado final ver o Senhor, o nosso Criador. Aleluia. Então hoje é um dia específico que Deus nos deu uma nova oportunidade, uma nova chance de sair daqui melhores do que chegamos, de sermos melhores do que fomos a semana passada. Hoje Deus está abrindo um leque do arrependimento e nos dando uma chance a mais de melhoria, para que o Espírito dele faça morada dentro de nós, para que nós venhamos a ter paz com todo mundo. Mas, pastor, nem todo mundo quer ter paz comigo. Aí já não é problema seu e nem meu. Deixamos o Espírito de Deus cuidar, porque, como eu sempre digo, nós temos nossos filhos, então nós também já fomos filhos. Uns mais obedientes, outros obedientes. Os desobedientes eram tratados, na minha época, na cinta, na varinha. E os desobedientes e os obedientes era tratado, não tinha por que castigar, porque obedeciam. Assim também somos nós. Existe neste mundo os desobedientes e os obedientes. Os desobedientes, o pai sabe como tratar. Aleluia. E os obedientes, o pai dá os presentes para os filhos obedientes. Coloca a tua Bíblia no assento, Jacom. Chega aqui então, vamos louvar o hino 432 para fechar com essa explanação que Deus nos deu agora. Enquanto isso, vai fazendo a sua oração. Oh, aleluia, o Espírito de Deus acaba de nos dizer que Ele nos dá uma chance de melhorar. Que nós estamos aqui não é apenas para rever os amigos e os irmãos, muito pelo contrário, é para que nós venhamos a melhorar, para que nós venhamos a observar a palavra, absorver a palavra e também praticar a palavra, seguindo a paz com todos e a santificação, oh glória, sem a qual ninguém
absolutamente ninguém verá ao Senhor sem se santificar. Ninguém verá ao Senhor por falta de paz com o seu próximo. Mas quando nós temos paz com todos, seguindo a paz com todos e a santificação, assim nós vamos ver ao Senhor. Vai chegar o dia em que nós vamos morrer fisicamente, ou vai chegar o dia que nós seremos arrebatados, e nós temos que estar preparados, meus irmãos e minhas irmãs. Temos que estar preparados. O ponto de equilíbrio é este. Nesta manhã o Santo Espírito nos pergunta: tu tens paz com todos? Aleluia. Nesta manhã o Santo Espírito nos pergunta: tu ainda anda em santificação na tua vida diária? Porque chegará o dia em que eu virei buscar-vos para mim. Ora malassuri amalaia, aleluia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual nenhum de nós verá ao Senhor. E como resultado de ter uma paz com todos e de ter a santificação, então nós andamos com a nossa vida consagrada diariamente. Não é só na igreja, é cotidianamente, diariamente. Como é que eu ando sendo no telefone? Como é que eu ando sendo no meu dia a dia? Diariamente. Porque nós podemos aqui estar ocultado dos irmãos na nossa vida diária, mas de Deus ninguém é ocultado. O Senhor vê, o Senhor sabe quem nós somos. E se Ele começou esse culto desta manhã, desta forma, Ele está dizendo: aproveita essa chance para melhorar a tua vida. Aleluia. Vamos louvar esse hino 432, fazer desse hino uma oração verdadeira para todos nós. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão, aleluia, onde os santos possam ir, numa eterna canção. Oh glória, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, oh glória a Deus, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador,
no teu sangue puro carmesim. Charamalassúria. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, aleluia. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser e enche-me do teu fervor. Louve ao Senhor, a minha alma. E Ele vai lavar nesta manhã através da palavra. O teu sangue puro carmesim, minha vida toma para a laçúria. Aleluia. Tua para sempre sim. No nosso dia a dia, vivemos dias angustiantes, tem dias que é angustiante. E quando chegar esses dias, tomamos posse dessa última estrofe que diz: ó, recebe-me, Senhor. Quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Nós sabemos o que detém a ação do anticristo e seus asseclas. Enquanto a igreja está na terra, e você e eu somos a igreja de Jesus individualmente, enquanto estamos orando pelos políticos, enquanto estamos orando pelas lideranças, enquanto estamos orando pelos nossos irmãos de outros ministérios, para que Deus fortaleça, para que Deus use, para que o Senhor estabeleça. Assim o anticristo e seus asseclas vão tendo dificuldades para implantar o reino dele. Mas é sabido entre nós também que quando o Senhor tirar a igreja da terra, então Ele vai estabelecer. Oh, aleluia. Infelizmente virá um tempo de angústia qual nunca houve. Ah, o pau que está armado, irmãos. Oh, vamos, que o Senhor venha nos encontrar fiéis naquele grande dia, o dia do nosso encontro com Ele nos ares. Aleluia. Que nós possamos, cada um de nós, levar a nossa vida espiritual a sério, mais a sério ainda. Aleluia. Charamalassúria. Oh, aleluia. Deus, que o Senhor visite o presidente dos Estados Unidos, ó Pai. Oh, meu Senhor, que tem sido bombardeado, Senhor Deus. Donald Trump, ó Pai. Deus, sabemos que se ele cair e for derrotado, ó Pai, então o plano, Senhor, de Satanás vai ter muito mais velocidade. Pai querido, também aqui no nosso país, visita, Senhor, o presidente da República.
Deus, os argentinos que tanto estão sofrendo, que o Senhor visite, ó Pai, aquele país. Ó Deus querido, que ainda está nessa quarentena total, Senhor, muitas pessoas passando fome. Deus, o Senhor é poderoso. Aleluia, eu sei que isso aconteceu para o teu povo despertar, mas infelizmente, Senhor, a tua igreja, num 100% ainda não houve esse despertamento, ó Pai. Mas nós somos aqui os seus remanescentes, ó Deus. E o Senhor honra, Senhor, aquilo que nós oramos, aquilo que nós profetizamos. Que o Senhor visite todos os reinos da terra. Dá força, Senhor, àqueles que estão sem forças. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos. Deus, os pastores, as lideranças ministeriais. Orienta-nos, ó Deus. O Senhor é o nosso cabeça. O Senhor é o supremo bispo, nosso bispo maior. Orienta-nos, ó Pai, através do teu Santo Espírito. Nós sabemos que os dias são maus. Sabemos, ó Deus, que o mal está tentando cobrir toda a terra. Mas nós estamos aqui ainda orando, clamando, buscando. E o Senhor nos deu poder e autoridade para repreender toda a ação diabólica, Senhor. Em nome de Jesus, seja repreendido agora toda a ação do diabo contra a igreja do Senhor Jesus. Pai, por muitos anos a igreja esteve na defensiva, mas agora, Senhor, é hora de ir para o ataque, porque o Senhor nos garante na tua palavra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando a igreja vai para o ataque, as portas do diabo não podem prevalecer contra a igreja. A igreja vai, Senhor, abre essas portas, resgata essas almas na unção do teu Espírito. Oh, Ramalaya, Socharamalaya. Deus, que essa mentalidade nesta manhã permeie o teu povo. Ó Pai, o Senhor não precisou de muitos. Um apóstolo Paulo colocou a Europa de cabeça para baixo. Um apóstolo Paulo colocou, Senhor, a região da Grécia, aleluia, onde queimaram-se pilhas e pilhas de livros, ó Deus, aleluia. Livros, ó Pai, que não eram de conteúdo cristocêntrico, mas o teu Santo Espírito estava sobre a vida dele, como está sobre a nossa vida. Oh, aleluia. Para encerrar, vamos louvar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para a Lassúria, a Ramalaya sou. Aleluia. Eito Ramalassúria malai, Sharamaya sou Xeremalassúria malai. Tereia malaya sou Ramaya souria malai. Eito Ramalese toriai serei mere que sou. Ah, se meu povo soubesse o que vem vindo aí, Ramaya sou Ramás. Ah, se levasse com mais intrepidez e com mais seriedade, Ramá que toriai mirei que sou Shiriamás. As profecias que foram ditas pelos meus santos profetas, Ramalaya sou Ramás. Estaria a igreja, minha noiva, mais frequente em minha presença. Remalassúria malaya, aleluia. Que nesta manhã, ó Deus querido, todos venham ter, Senhor, esse sentimento e essa visão que o Senhor está me dando aqui agora. Que todos venhamos ter, Senhor, esse sentimento de busca e essa visão, Senhor, de coisas, dias difíceis que vem vindo por aí, para que nós possamos a nos santificar mais e não venhamos a ser pegos de surpresa. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu agir em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelos teus avisos. Aleluia. Deus, nos livra da religião.
Nos livra da religiosidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Aleluia. Amém. Tome o seu assento. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou orar, caso alguém vá contribuir, trazer as primícias nessa manhã. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos essas primícias da manhã. Caso alguém for contribuir na tua casa, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, prosperando, nos dando sabedoria para administrar a maior parte que fica em nossas mãos. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Se alguém for contribuir, contribua. Pastora Lu, passe a sal. E vamos dividir nossas classes, então, em nome de Jesus. Hoje os jovens vão com o Alexandre. Aleluia. Eu fico muito feliz, Alexandre, quando Deus desperta, as pessoas buscam de Deus, e Deus volta a usar poderosamente, para a glória do Senhor. Então vamos lá. Os jovens podem ler. As crianças com a tia Cícera e os adultos estaremos aqui para nossa continuação da aula de Romanos. Aleluia. Glória a Deus. Muita gente, alguns irmãos estão de viagem, aproveitando que amanhã é feriado, né? Deus seja louvado. Oh, aleluia. Então nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Por favor, ocupe aqui, ó, para liberar espaço para o café da manhã que vai fazer aí depois. Ocupe para frente aí. Vamos abrir em Romanos capítulo 5. E dar continuidade, né? No que foi dito. Aos Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Fala-nos sobre a justificação pela fé. Justificados. Ok? Todos acharam aí? Então nós vamos só lembrar um pouco e depois entrar na onde paramos, sobre a questão de ministério da reconciliação. Então eu acredito que nós vamos ler novamente esse capítulo para nós entender bem o que Paulo estava tentando passar, ou tentou não, ele passou para os irmãos daquela época, da cidade de Roma. Então vamos lá, capítulo 5, a partir do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo,
muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Se morremos agora, para onde iremos? O resultado final dessa pergunta, cada um responde por si. Alguém diz, não, mas eu não tenho ainda certeza, né, que eu vou ser salvo. Então é melhor ter. Porque o Espírito de Deus não deixa ninguém com incertezas. Se morremos agora, para onde vai a nossa alma? Será que os anjos virão nos recepcionar, como recepcionou Lázaro? Ou será que o texto diz lá como disse para o rico, e o rico foi sepultado? Entendo que quando um cristão morre, os anjos vêm recepcionar a alma dele e levar ele para o encontro do Senhor. E quando um ímpio morre, que não se arrepende, então vem os demônios recepcioná-lo para levar para o lugar ruim de tormento. Então nós estamos aqui vivos ainda. Deus seja louvado por isso. Mas daqui um pouco, somos sabedores que cada um de nós aqui, individualmente, estaremos encontrando o Senhor nosso Deus. E assim também os nossos filhos, individualmente, estarão encontrando o Senhor, que é o nosso Criador. Isso é uma coisa interessante, né? Alguns já encontraram. Outros acabaram de encontrar com Ele, que já se foram. E outros, assim como nós, estamos na fila, esperando para ver o Criador da nossa alma.
Então, quando nós começamos a pensar dessa forma, nossa vida a nossa vida vai obtendo mais temor e mais tremor. Porque se tem uma coisa que nos engana, é a sensação de bem-estar. A palavra de Deus diz que, no livro de Salmos, a sensação, falando dos ímpios, né, a sensação de bem-estar dos ímpios os leva à derrota. O que o texto está dizendo, que é bem profundo? Quando o ímpio morre, aí ele vai ver o que é uma vida de derrota, porque vai ficar eternamente afastado do Senhor. Então a sensação de bem-estar, a gente não pode toscanejar sobre isso. Se a sua vida está bem, não falta nada na tua mesa, pega mais firme com Jesus. Pega firme com Deus. Porque essa sensação de bem-estar, daqui a pouco eu começo a relaxar, já não vou mais com frequência como eu era na presença de Deus. Então essa sensação de bem-estar é uma falsa sensação que vem afastando gradativamente o povo de Deus da presença de Deus. E aí quando a coisa aperta, quando tem uma doença e logo a morte, pum, pronto. Pode até perder a salvação. Já pensou? Uma vida inteira buscando a Deus e perder a salvação por pouquíssimas coisas, né, materiais. Então aqui no livro, na carta aos Romanos, Paulo no capítulo 5, ele começa nos dizendo que a nossa justificação, né, como nós lembramos um pouco da aula passada, que a primeira palavra do texto é justificados. Então ele está dizendo, para mim ser justificado, justificado vem do ato de quê? De justiça. Então, aos olhos de Deus, eu sou tido como justo e você é tido como justo. Em que sentido? Mediante a fé em Cristo, no sacrifício de Cristo. É por isso, meus irmãos, que nossa vida na correria, toda a nossa história, todo o momento da nossa vida tem que ser nossa história de novo nascimento. Nós temos que ter incutidos na cabeça a lembrança do sacrifício da cruz. Porque muita gente nem lembra mais que ele morreu por nós. Já vive como se não tivesse acontecido. Então, ele está dizendo, para nós sermos justificados, primeiro é mediante a fé no sacrifício de Cristo, como está no versículo 1. Aí sim, nós vamos ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos ter paz com o nosso Criador. Então nós vimos na aula passada essa expressão justificado, que isso é um processo, que está lá em Romanos 8:30. E aos que predestinou, todos foram predestinados. É um predestino a herdar o céu. Então o Senhor desde pequenininho já começa a nos chamar para aceitar o sacrifício. Aos que predestinou, a esses também chamou. Nenhum ser humano vai chegar diante dele, mas ninguém falou nada, o Senhor não me chamou não. Todo ser humano é chamado. Ele trabalha. Até o índio, eu sempre lembro disso, até o índio que está lá na oca, onde o evangelho não chegou, ele tem a consciência que ele não pode ir na oca do vizinho roubar as coisas e trazer para a oca dele, ele sabe que é errado. Então ele já tem a sensação, a lei eterna dentro de si. E o Senhor vai chamando. Na curiosidade. Ué, quem será que criou tudo isso aí, né? Eu sou homem e não consigo fazer nada disso. A natureza fala que tem um Criador. Tudo fala que tem um Criador. Então o Senhor começa a chamar de todas as formas, através da nossa curiosidade. Ué, quem será que criou esse céu aí, né? Quem será que fez? O homem não foi. Pai, foi o Senhor? Não. Vô, foi o Senhor? Também não. Se alguém tem bisavô, bisa, foi a senhora também? Não. Quem será que fez então? Então essa curiosidade é aguçada. O homem, Deus vai tratando, vai chamando. Tem um dono que criou essa harmonia. Então ele começa a chamar de ambas as formas. E a forma precisa que ele usa são os missionários e são também as pessoas que nos convidou para ir na igreja. Deixa eu ver quem já recebeu esse convite. Aleluia. Então, aos que chamou, aceitei o chamado da cruz. A esses também justificou. Entramos no texto. Justificados mediante tudo pela fé. Eu tenho certeza e convicção que há mais de 2000 anos atrás,
o Deus Todo-Poderoso se fez carne, levou sobre si tudo aquilo que não presta de mim, meus pecados e os seus, cravou na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou. Na morte dele eu sou crucificado os meus pecados, na ressurreição dele eu também serei ressurreto, mas não com esse corpo, com um novo corpo que ele já tem preparado para aqueles que o amam. Então, justificados, agora o diabo acusa, mas ele fala, aqui não deve nada. O diabo, mas aqui não deve nada, aqui ele tem fé no meu sacrifício, se ele peca, se ela peca, ele se arrepende, o sangue do meu filho já está sobre eles, aleluia. Então o diabo não pode tocar. Isso é importante saber disso e observar isso é fundamento da nossa vida. Justificados. E depois da justificação, glorificação. Aquilo que Adão e Eva perderam no jardim do Éden, que é a presença de Deus na vida deles, o Senhor trouxe de volta para nós. Justificou e glorificou. Hoje, aos olhos nus, assim, difícil ver. Mas aos olhos espirituais, aqueles que têm fé no sacrifício e andam na presença de Deus, têm a glória de Deus sobre a vida dele. Quem é que sabe disso? Satanás sabe. Mas ele vai empurrar com que a gente não venha saber. Tem gente que tem medo de expulsar demônios. Não precisa ter medo. Você já tem a glória de Deus na sua vida. É só abrir a boca, ter fé em nome de Jesus. Sai, ele tem que sair. Aí ele diz, vocês vão, pregam o evangelho, põem as mãos sobre os enfermos, curem eles. Se beber alguma coisa mortífera, não vão fazer mal para vocês, porque vocês estão fazendo o meu ide. A responsabilidade não é sua, a responsabilidade é minha, diz o Senhor. Então, é por isso que eu estou na obra. A responsabilidade não é minha. Mas, Senhor, e os ataques que o Senhor recebe? Eu recebo porque a responsabilidade é dele. Jesus recebeu os ataques, eu sei que eu também não vou ser diferente. Ele já me anteveu nas Sagradas Escrituras. Se perseguir o vosso mestre, fatalmente perseguirão vocês também. Se maltrataram, xingaram o vosso mestre, fatalmente maltratarão e xingarão vocês também. Temos que acordar para essa realidade. E agora vou receber as afrontas e vou dar afronta de volta? Não, eu já sei porque ele já me disse. Ele já me ensinou também através de Neemias. Que eu não devo descer ao patamar dessa pessoa. Vem com grosseria, eu vou com amor. Continuando a grosseria, eu vou apenas ignorar. Viro minhas costas e sigo o meu caminho. Você vai para lá, eu vou para lá. Continua a perseguição e a falação. Daqui a pouco o tempo passa, tudo se resolve. Eu não vou descer no nível, meus irmãos. Não podemos descer no nível. Nós estamos muito além disso, aleluia. Muito além disso. Deixa falar, deixa xingar. É porque você é servo de Deus, você é serva de Deus. Tá, mas doeu, pastor. Dobra o joelhinho, chora na presença de Deus. Daqui a pouco os dias passam. Isso aí já amenizou e você está seguindo adiante. E essas pessoas, se não houver conserto, só vão de mal a pior. Esse tipo de gente. Coisas ruins no coração. Eu não posso mais com isso. Nem você. Nós estamos num outro patamar. Aleluia. Outro patamar. Oh, aleluia. Então, essa questão da responsabilidade. Ide por todo mundo. Prega o evangelho. Se aparecer algum demônio, vocês expulsam. Se aparecer, eu vos dou poder e autoridade sobre os demônios. Já pensou? Satanás, se aparecer na sua frente, Satanás ou um demônio caído, você, na nossa fraqueza, mas fortalecidos em Deus, abrir a boca e falar, em nome de Jesus sai. E ele ter que sair. Ou se ele não quiser sair, você pode ir até mais além, dizer, ele não pode fazer isso, mas você, em nome de Jesus, confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E você tirar de dentro dele aquilo que ele não jamais falaria. E ele ter que verbalizar, Jesus Cristo é o Senhor. Porque em meu nome vocês têm poder e autoridade.
E tem muita gente que não está usando esse poder e autoridade dadas pelo Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, levante a tua mão ao céu aí, agradeça ao Senhor por essas maravilhas. Nós somos chamados, nós somos predestinados, chamados, justificados, glorificados. A glória de Deus está em nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois entramos num ato aqui, no versículo 3, versículo 3 e 4, né? Que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Nós lembramos na aula passada, todo ser humano, vamos pegar aqueles que não são crentes, todo ser humano, quando vem tribulação sobre a vida dele, seja no trabalho, seja na empresa, seja na saúde, esse ser humano, ele vai se esforçar para sair dessa tribulação. É assim ou não é? É desse jeito. Eu lembro quando eu estava no mundo, chegava, a coisa apertava, eu queria dar um jeito. Como que eu vou livrar disso aí para resolver essa coisa aí? Todo ser humano quer sair dessa tribulação. Agora nós, o povo de Deus, está dizendo aqui no texto, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha o que Paulo está ensinando para nós. Gloriar nas próprias tribulações. Mas pastor, quando as tribulações vêm, não é momento de desespero e de choro? Paulo está dizendo, não. Quando vem problemas e tribulação, é momento de reflexão e fazer uma leitura e chegar à seguinte conclusão: Deus vai agir em meu favor. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Aí o texto continua no versículo 3. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu nunca vi, é raro, existem as exceções, são raríssimas, mas eu nunca vi alguém que está na tribulação, algum crente na tribulação e fica na cama dele. E fica lá, no sofá dele, fingindo que nada está acontecendo. Eu já vi ao contrário, quando a tribulação chega, a crente que estava meio balangando, corre para a igreja. Não é assim? Quando a coisa aperta para a nossa vida, corre para a igreja. Vamos orar, corre para o monte, vamos buscar mais. Por quê? Porque a tribulação, ela produz automaticamente a perseverança. Até aqueles que estão no mundo, eles perseveram em se livrar dessa tribulação que apareceu. Agora nós perseveramos em buscar o Todo-Poderoso que pode nos livrar dessas tribulações. E quando nós buscamos a Deus para nos livrar das tribulações, e tem dois tipos de tribulação. Uma tribulação que pelo simples fato de sermos cristãos, o inimigo vai usar as circunstâncias para trazer tribulação, como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, e outra tribulação que nós mesmos trazemos pelos nossos erros. Quando nós não sentamos para calcular, será que o meu pagamento dá para pagar isso? E vamos lá e fazemos as coisas. Eu vou trazer tribulação para mim depois. Então tem as tribulações que eu trago para a minha vida, e tem as tribulações por eu ser servo de Deus e você ser serva de Deus. O inimigo usa as circunstâncias, pessoas, para trazer tribulação e problema. Mas quando isso acontece, nós vamos ser perseverantes em buscar a Deus. Seja pelos nossos erros, quando, ó Deus, eu errei mesmo. Eu não devia ter feito isso, Senhor. Estou pagando um preço alto. Eu vou perseverar em buscar Ele. E quando acontece a tribulação externa vindo dos quintos do inferno, vamos dizer assim, nós também buscamos, Deus, eu não sei por que está acontecendo isso, Senhor, estou sentindo a opressão do diabo nessas coisas aqui, na minha família, nos meus negócios. Deus, por favor, isso me traz perseverança de buscar mais a presença dEle.
E uma vez que isso acontece, olha o que o texto diz no versículo 4. E a perseverança produz experiência. Quando eu persevero em buscar a Deus, eu vou tendo as maiores experiências da minha vida com Ele. Por quê? Porque eu passo pelas tribulações, persevero, arranco força onde não tenho para buscar Ele, e aí eu vou vivendo os milagres. E os milagres me trazem essas experiências. Oh, aleluia! Experiências. Os milagres trazem a experiência para nós. É tão lindo ver. As tribulações chegaram, mas eu vou perseverar em buscar. Eu não vou deixar as tribulações me parar. Eu vou perseverar em buscar. E com essa busca incessante, com humildade, buscando a Deus, eu vou vivendo as minhas experiências com Ele, os milagres. Isso que Deus quer. E esses milagres vai solidificar a minha fé, vai aumentar a minha fé, e mais o nome dele é glorificado. É para isso que servem os milagres, para aumentar a nossa fé e o nome dele ser glorificado. E a experiência com ele produz o que agora? A esperança. Agora eu sei que ele me ama e eu tenho a esperança que daqui a pouco eu vou ver ele tal qual ele é. Hoje eu sinto a presença dele, ele está aqui no nosso meio, o Espírito dele está nas nossas vidas, mas daqui a pouco nós vamos ver como ele é, aleluia, como João viu. Não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. Quando eu olhei para ele, eu caí como morto aos seus pés. Ele disse, não chores, eu sou o primeiro e o último. Quem pode adorar a ele? Ele é o primeiro e o último. Ele é o nosso Jesus. Aleluia. Depois o apóstolo Paulo entra nessa expressão tão linda, que está a partir do versículo 6, onde, versículos 6 e 8, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós éramos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Eu vou dizer uma coisa aqui, vou usar um exemplo. Eu tenho convicção e certeza que se o Lucas precisar, o Lucas, filho de vocês, precisar da vida de vocês, vocês dão, por amar o filho. Se o Jacó, se o Leandro precisar, e os netos, o amor é dobrado, né? Eu sei que vocês amam a família. Damos a vida, nossa vida pela vida dos nossos filhos. Isso é fato. Amor de pai. De pai e mãe é um amor. Agora, e o seu vizinho? Às vezes, mas o vizinho é legal, tudo bem, gente boa, mas você dá a sua vida por ele? Uma pergunta. Né? Então, Jesus deu a vida dele por nós. Ele está dizendo aqui, ó, dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, porque aos olhos do papai e da mamãe, nosso filho sempre é bom. Não é assim? Sempre é o nosso filhinho, nossa filhinha, sempre vai ser bom aos nossos olhos. Então a gente, não, se precisar eu dou a vida por ele. Amor de pai e mãe. Mas o versículo 8, ó, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Enquanto estávamos lá no mundo de pecado, o Senhor já havia morrido por nós. Oh, amor tremendo. Então, aí nós entramos no versículo 9, né, e 11, que diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu entendo assim, irmãos. Se, quando eu era pecador ainda lá no mundo, não que eu não seja, hoje eu sou pecador arrependido, assim como você. Se nós, sem conhecimento dele, ele já nos amou de tal maneira, como diz João 3,16, de tal maneira que não se dá para explicar, nos amou a ponto de morrer por nós numa cruz, passar por todo o sofrimento que passou por nos amar.
E agora que Ele pegou na nossa mão, pegou na mão do Pai, nos reconciliou com o Pai, porque nós éramos inimigos de Deus. Todo pecador não arrependido é inimigo de Deus. Então Cristo nos justificou através do sacrifício. Se Ele já nos amou dessa forma, sendo nós ainda pecadores, imagina o amor dele agora que já somos reconciliados nele. Já parou para pensar nisso? Se Ele já nos amou a tal ponto de dar a própria vida dele por nos resgatar, imagina agora que nós aceitamos os sacrifícios e voltamos à amizade. O amor dele aumenta. É por isso que a igreja é privilegiada por conta disso. Nós não merecemos nada, nada, nada. A casa que temos, seja alugada ou não, o carro que temos ou não temos, nós não merecemos nada disso. Sabe por que Ele dá? Porque o amor dele aumentou por nós. Aleluia. O sol nasce para todos, é fato. Mas eu duvido, irmãos, e pago para ver, qualquer um de nós aqui, se tivéssemos trabalhado apenas pelo nosso próprio esforço, de sol a sol, o sol nasce para todos, você teria o que tem. Eu pago para ver. Eu duvido. Você tem o que tem, porque o amor dele aumentou por nós. Oh, glória a Deus. E Ele nos dá esses benefícios. Bendito seja o Senhor. Tudo fica mais tranquilo. E colocaram as mãos, prospera. O ímpio é aquela loucura, o sol nasce para tu. Mas imagina o ímpio, se a gente estivesse lá nessa impiedade, estava de cabeça quente, pensando nas contas que vai vencer na terça-feira e tal, e que hora vai fazer? Não, agora está tranquilo. Você até veio na casa dele de manhã, você chega na sua casa, se você quiser, alguns que estão mais abençoados, quiser pegar o seu automóvel ou chamar um Uber, ir para um lugar, comer uma comida diferente, você vai. Oh, aleluia, aqueles que estão passando pela provação, mas não falta nada na sua mesa. Vai num lugar aí onde os ímpios estão, seja na tribulação, está faltando, estão passando fome, estão desesperados. Ou os que têm, é tão ganancioso que nem quer gastar. Deus nos libertou de tudo isso, meus irmãos. Isso é maravilhoso demais. Essa graça, essas bênçãos dele. O senhor foi para Minas, chega aqui, como é que está? O senhor, nos falamos ontem, foi ver a mãezinha, e a igreja orou pela sua mãezinha, nós oramos, e o senhor foi lá, a mão de Deus abençoou. Se fosse outra época, o senhor foi para lá, acho que esse ano, 3 vezes, em outra época, o senhor tinha condição de ir essas 3 vezes, as 2 últimas com carro alugado. Como é que foi? É? A paz, irmãos. Amém? Vocês estão acordados aí? A paz do Senhor? Amém. Irmãos, eu comentei com o pastor, saí meio rápido. Foi na terça-feira de manhã, minha irmã ligou para mim, né? Como eu já contei para vocês, a minha mãe já tem 88 anos. E ela fez uma ressonância e nos exames dela surgiu que ela está com um problema no coração, uma doença difícil de falar, que eu nem lembro o nome direito aqui para não falar, para não errar. E afetou o sangue dela também. Então, no domingo ela começou a ficar muito ruim, e ela foi enchendo as mãos, as pernas, a barriga, e perdendo a voz. E a minha irmã ligou na terça-feira e falou assim, se vocês quiserem ver a mãe viva ainda, é bom vocês virem rápido, porque hoje de manhã ela pediu para abrir a janela do quarto, né? Chamou todos os filhos lá e abraçou cada um, tipo despedindo, porque ela falou que já estava perdendo as forças, os movimentos e tal. Aí eu fiquei muito preocupado, né? E eu orei a Deus, pedi oração para os irmãos também, né? Falei com o pastor. E orei a Deus para que Deus repreendesse o espírito de morte. Né? E os outros irmãos ligou para mim também, para junto comigo. E nós fizemos uma viagem abençoada. Deus nos guardou, nos livrou. E foi uma bênção. Cheguei lá, ela estava deitada ainda, e nós estamos orando, e Deus, o Espírito fala assim, ela não vai morrer. E eu cheguei na quarta lá,
à tarde, né? Quando foi na quinta-feira, ela já levantou, já viu o rosto dela já mais normal, menos inchado, as mãos já estavam bem desinchadas, as pernas também dando sinal também que estava melhorando. Ela começou a falar direito novamente. Quando foi no outro dia, eu estava vendo aquela pessoa que eu tinha visto uns 15 dias atrás. Muito boa de novo, sorrindo, né? E Deus às vezes usa uma criancinha, irmãos. A minha sobrinha, filha do meu sobrinho, ela é bem novinha, bem engraçadinha. Ela chegou e falou assim: vó, ô Bisa, vamos brincar comigo? Ela falou: só minha filha, eu não brinco mais de boneca. Ela falou assim: não, você vai montar nesse carrinho aqui, que é a cadeira de roda, né? E eu vou empurrar o carrinho. Aí minha mãe sorriu, né? Aí você falou assim: ó, ela está sendo curada. E foi um remédio para ela, né? Aí ela já começou a andar, né, novamente, não sozinha, mas a minha prima foi passear lá, Deus provê tudo, né? Eu não sabia que ela nem era enfermeira. Falei assim: não, do jeito que estão pegando ela, está errado. Pega uma toalha, coloca na costa dela, ela levanta, e ela começou a andar, né? Começou a sorrir novamente. E aí eu vi o mover de Deus. E eu fiquei muito feliz. E no dia que eu vim embora, né, eu chamei todo mundo lá dentro. E eu tenho uma família pequenininha, né? Só 18 irmãos. Imagina 18 irmãos e mais os netos. Cunhada. A casa encheu. E ali eu pude pregar a palavra de Deus. E eu ministrei no domingo, né, pastor? E meu pai sempre tinha duas frases. A união faz a força e família que permanece unida jamais será vencida. E eu preguei em cima desse tema. E foi muito bom. A minha mãe está ali do meu lado, né? Ministrei a palavra de Deus, orei por ela. E foi uma bênção. E eu saí de lá contente, né? Falei para minha mãe: eu não vou sair daqui chorando. Vou sair sorrindo e alegre, porque a senhora está boa, né? E ela ficou muito feliz, agradeceu muito, né? E eu agradeço a oração dos irmãos que têm orado, né? E foi uma maravilha. Também voltei, guardado pelo Senhor, e foi tudo maravilhoso, tudo em paz. E eu saí daqui daquela expectativa, né? Posso chegar lá e enterrar a minha mãe. E eu voltei com alegria no coração, sabendo que Deus, o nosso Deus é o Deus que cura. Amém? Então nós podemos crer nessa palavra. Porque Jesus, Ele nos justificou, né? O pastor está ministrando. Nós somos justificados mediante a fé em Jesus. Essa justiça, irmãos, não é nossa. Essa justiça é de Jesus. E quando Ele nos justifica, nós tornamos justos diante dEle. E nós podemos orar com toda a certeza que Ele faz o milagre e provê nas nossas vidas também. Amém? Deus seja louvado, Deus abençoe. Já, se alguém quiser participar, fica à vontade, viu, irmão? Já, o pastor Rodrigo já levantou, quando joga a bola, né, Júnior? Levanta, fica pingando só para chutar pro gol, né? Deixa eu abrir só um parênteses. Vocês viram esses barulhos aí de carro, de moto? Irmão, lugar na chácara lá não tem mais esses barulhos aí. Mas olha, ontem eu estava lá, o irmão Dudu, os irmãos mexendo, o Diego, o Espírito de Deus falou, e eu compartilhei com eles, falei: esse lugar vai ser um lugar de renovo, de busca de Deus, vai ser coisas tremendas que vai acontecer naquele lugar ali. E daqui não vai demorar muito não. O irmão Oswaldo carpiu tudo lá, falei: meu Deus, naquele sol. O senhor abusou ontem um pouquinho, né? Agora, mais de leve, né? Porque os dias vocês vão lá. Amanhã nós vamos estar lá. Se quiser ir lá amanhã, está todo mundo convidado para ir lá ver como é que está a obra, né? Tem que registrar esses momentos, né? Tirar aquelas fotos lá para ver como era. Ok? Voltemos aqui. Então amanhã, a partir das 9 da manhã, nós estamos lá. Aí o Dudu, eu falei: Dudu, já que vai pôr as telhas, né? De tirar as telhas, irmão Anderson, que estava um gigante lá também. Irmão, não sei, esses irmãos, mas é muita risada. Dudu, o irmão falou: Dudu, tem um negócio dessa lajota aí. Aí o Dudu foi uma largatixa, veio para cima do Dudu, saindo correndo, isso aqui dava risada. Vamos lá. Então amanhã nós vamos fazer um churrasco lá enquanto vai mexendo no rancho. Quem quiser ir lá participar, leva o seu kit, né? Os irmãos que estão trabalhando, nós vamos abençoar eles, que eles estão lá na salabuta.
Aí acho que uns 3 quilos dá só para o irmão Anderson. Brincadeira. Vamos voltar aqui. Só abrir esse parênteses porque passou o carro e eu não estou vendo a hora de nós estar lá naquele lugar gostoso. Voltemos. O pastor Rodrigo levantou a bola. Agora, Kézia, eu só vou chutar para o gol. Né? Por isso que é bom. Então, vocês viram que ele reuniu os 18 irmãos, mais os agregados, e pregou a palavra. Porque ele foi reconciliado com Deus e recebeu da parte de Deus o ministério agora da reconciliação. É onde nós vamos entrar agora aqui. Que está no versículo de número 9, né? Deixa eu ver aqui. Número 9, Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora o versículo 11. Ó. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então nós recebemos a reconciliação. O que é esse ato reconciliação? É um termo jurídico. Se você entra no pequenas causas contra alguém, ou alguém entra contra você, você é levado lá, e lá o juiz, o advogado, vai tentar um termo de reconciliação. Ou seja, de que esse processo não vá adiante, que se encerre ali, que você pague o que tiver, ou se é direito seu, a pessoa paga o que tiver de pagar, faz um acordo, reconciliação. Agora, no mundo espiritual, nós devíamos muito. Era uma dívida impagável. O diabo, eu sou o advogado de acusação. Esses aí devem muito. E na tua palavra, na tua lei, diz: pecou, traz para minha mão. Eu vou acabar com ele. Eu vou aniquilar ele. Mas aí vem o nosso advogado. Oh, glória, aleluia. E ele chegou. Pai, como que é a justiça? A justiça é: pecou, tem que morrer na cruz. Tem que ser chicoteado. Tem que pôr coroa de espinho. Tem que tomar tapa na cara. E eles não querem. Alguém aqui quer? Pastor Renan, na hora. Eu não. Alguém quer? Nem eles não querem. Mas e agora? Tem um impasse. Pai, eu fui no lugar deles. Está aqui minhas mãos furadas, ô glória. Está aqui meus pés furados. E o diabo? Cala a boca, Satanás. O preço. Mas e agora? Eles já creem no meu sacrifício. O meu sangue está sobre a vida deles. E agora? Sai expulso aqui do palco que você armou. Você é expulso daqui. E a glorificação é do povo do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Nos reconciliou. Temos paz com Deus. E nos deu de bandeja o ministério da reconciliação. Vamos falar o que é verdade. Se está bom para nós, nós queremos que esteja bom para o nosso próximo também. Aquele ato de, essa minha família que está meio torta, se Jesus entrasse, se eles abrirem o coração, a paz reina nesse lugar. Então o ato da reconciliação. O pastor Rodrigo teve a oportunidade de pregar para os irmãos. Coisa linda. E esse ministério da reconciliação, né, não é uma coisa assim, a Deus dará. É séria. O ministério da reconciliação tem que ser pautado no dono que nos deu o chamado. E nós vamos entrar. O senhor queria dizer algo? Por favor. Então, esse ministério da reconciliação, todos recebemos. Por favor. Glória a Deus. E quando eu vinha, pastor, o meu sobrinho veio comigo, e eu vinha evangelizando ele no caminho, né, falando da palavra de Deus, e ele falou sobre justo, né, eu falei assim, a ótica de Deus em relação a justo é bem diferente da sua. Porque você vê como justo é quem paga as contas direitinho, quem assume os seus compromissos bonitinho, você vê como justo. Mas você sabia que Deus não vê dessa forma, como você vê, né? E eu fui e falei da palavra para ele, né?
E aqui no capítulo 4, o Senhor falou sobre pecado, né? O rei Davi falou assim, ó, no 4, versículo 6 de Romanos. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras, né? Que na mente de muitas pessoas só é justo quem faz boas obras, né? Mas a justiça de Deus vem na vida do ímpio também, né? O cara está lá todo perdido, né? Para a sociedade não vale mais nada. É tipo um zero à esquerda. Mas o que Deus faz, né? Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Porque quando a pessoa ela tem um encontro com o Senhor Jesus, né? A justiça de Deus vem na vida dele, ele se torna justo. Aí não tem como a pessoa falar assim, você está condenado. Porque o sangue de Jesus, ele vem e limpa a pessoa, né? Ele é inocentado e tem todo esse processo da reconciliação com Deus, né? E a Bíblia diz também no versículo 3, pois assim diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. O que justificou Abraão não foi simplesmente as suas obras, mas foi a fé em Deus. E quando nós temos essa fé, essa justiça vem sobre nós e nós somos justificados, né? E Deus já não vê mais esses pecados em nós. Certa vez eu dei um exemplo também do povo de Israel, quando Balaão queria jogar maldição. E ele diz, né, como é que eu vou amaldiçoar alguém a quem Deus já abençoou? Tinha falhas ali dentro, tinha um monte de coisa. Mas quando Deus olhava, ele já via ali o sacrifício de Jesus. Está tudo inocente. Está tudo justificado. E assim as nossas vidas, irmãos. Então nós temos que ter essa fé genuína na palavra de Deus e viver ela. E Deus vai sempre olhar para nós e ver como justos, cheios da justiça que vem de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado. Rapaz, irmãos, pastor Rodrigo disse algo muito importante, né, mediante a aula. Ontem tive uma experiência assim, né, no ato da reconciliação, né, baseado nessa aula. Há um tempo que eu não via, né, minha avó, minha bisavó, não são, né, acreditam em Deus, tudo, mas acreditam em outras coisas também, né. E acabei que eu cheguei lá para ver tudo, né, e conversando com a bisavó que está muito malzinha de saúde, daí minha avó, ela é católica, ao mesmo tempo acredita em Deus, ao mesmo tempo tem negócio de São Jorge, ao mesmo tempo tem vela, a mesma coisa, é um óbvio feitiçário, é um negócio terrível, né, o lar dela. E ela acabou fazendo uma pergunta, será que estamos vivendo Apocalipse? Né? Eu falei para ela, a senhora tem dúvida? Não, porque eu acho que é isso, que eu recebi uma oração espírita, né, que não sei o quê, e aproveitei disso para expor o evangelho, né. E ela falando a respeito do espiritismo, eu falei, mas qual é a regra de fé e prática do espiritismo? Daí ela falou, o evangelho os evangelhos. Eu falei, tudo bem, a nossa é a Bíblia, regra de fé e prática dos cristãos. Daí entramos no ato de salvação. Então eu falei, como que eles acreditam na salvação? Né, delas falando, a salvação, eles acreditam, né, ou nós acreditamos que é por obras. Eu falei, pois bem, a Bíblia, o mesmo evangelho que diz que está falando que se vocês dizem que é por obras, apóstolo Paulo vai dizer que a salvação não é por obras. Ela vem mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela graça. Né? Daí ela nunca entendi isso, né? Eu falei, você não merece, mas Deus te dá através da graça, que é o favor imerecível, a partir do momento que você entrega a vida a Ele. E depois a conversa foi se estendendo, né? Eu estava para até ir embora, estava de pé de frente dela, e ela falou algo interessante, né? Que os espíritas, eles dizem que você é salvo pelas obras, então quanto mais coisas boas vocês fizerem, né, nós vamos ser salvos por elas. Daí, só que eles falam assim, elas não acreditam nas pessoas que viveu erradamente se arrependeu, vai ser salva. Porque fala que Deus vai pesar na balança. Então quer dizer, se a vida inteira você foi uma pessoa ruim, na ótica deles,
Não basta você se arrepender para ser salvo, vai ser peso na balança. Se um dia você foi bom, no final da vida o restante for ruim, não tem salvação para você. Daí eu entrei falando da maravilhosa graça de Deus. As pessoas não entendem porque não conheceram a graça de Deus. Daí eu entrei só para finalizar, eu entrei no ato da crucificação de Cristo. Observe que tinha um ladrão preso de um lado e outro ladrão preso do outro. Se observar, eu falei para ela, o mesmo evangelho com que eles afirmam que é pelas obras. Eu falei, observa aquele ladrão. Daí eu falei para ela, o problema nosso é que a gente lê a Bíblia e não para entender, como o pastor diz, os pormenores. E eu falando para ela, observa aquele ladrão da cruz. Ele olhou, um falou para Jesus, ó, se o Senhor é o Filho de Deus, desce daí. Daí o outro fala, olha, nós merecíamos estar aqui. Ou seja, nós roubamos. Ou seja, a recompensa do nosso erro é a morte. A Bíblia, falei para ela, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Acabou. Daí é interessante que eu falei, eu mesmo que fala nós merecemos estar aqui, aponta para Jesus, né, em fala, dizendo, mas este não merece estar aí. Ele é justo, ou seja, não tem pecado nenhum para ele estar aí. Daí ele, que isso eu entendo? Que ele reconhece, falei para ela, ele reconheceu o seu estado de pecaminosidade, né, reconheceu o poderio de Jesus e como ato de arrependimento falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou o arrependimento no coração dele e falou, hoje mesmo estará comigo. Eu falando sobre a reconciliação, sobre a salvação. A partir do momento que há arrependimento, falando, não importa o que você fez atrás, Deus é poderoso para te perdoar naquele momento e te salvar. Eu falei, não teve tempo de batizar, não teve tempo de passar na Santa Ceia, não passou por discipulado. Né? Interessante da reconciliação de Cristo. E a palavra foi semeada. Maravilhosa graça de Deus, né, irmãos? Deus abençoe. Vamos entrar então, finalizando nesse ministério da reconciliação que recebemos. Para isso, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Agora o caldo vai engrossar um pouquinho. Pô, pastor, eu achei que eu só vinha na igreja e depois já ia para casa, tranquilo. Não, você tem um ministério. E o seu ministério é o da reconciliação. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler uma frase aqui, ó. Por bondade divina, após ele nos reconciliar nele através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua misericórdia, ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, ele, através do seu Espírito, nos usa para que os que ainda não se reconciliaram com ele venham a se reconciliar. Aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar e vai tratar, a partir do versículo 18, justamente sobre o nosso ministério, que é o ministério da reconciliação, que diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu também o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que texto importante para você evangelizar. Alguém que não é da fé, mas fala, não, Jesus não é Deus. Aqui está o texto, no versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Versículo 3.
não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério da reconciliação não seja censurado. Está entendendo, meus irmãos? Então a nossa vida, quando ele, o pedreiro, né, ele é pedreiro, ele é arquiteto, ele é engenheiro, mas como pedreiro, um dia ele pôs o prumo lá em Israel. Vamos ver essas vidas aqui como é que está. E o prumo, a parede estava torta. Ele, como pedreiro, põe um prumo na nossa vida. E nós não podemos, que temos o ministério da reconciliação, servir de escândalo, porque isso traz censura. Traz censura. E as pessoas olham, mas esse aí é crente. Mas esse aí quer falar o quê? Igual o Paguá, um dia na oficina dele, chegou um atribulado lá, religioso, né? E falou, mas você? O outro falou, mas você? Olha, fulano é sua vida, rapaz. Aqueles dois irmãos que sempre estão tribulação, um acusando o outro. Por quê? Porque escandaliza a obra de Deus. Isso traz censura. Pessoal, mas você, quem é esse aí para falar? Então, nossa vida não pode trazer escândalo. Nós recebemos o ministério da reconciliação. E este ministério, agora nós vamos voltar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. O que é que eu vou falar, já que eu tenho o ministério da reconciliação? O que eu devo fazer? O ministério da reconciliação já deu dica. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quem tem o ministério da reconciliação, não vai falar da revista Veja, não vai falar porque aquele homem revela cada coisa. Quem tem o ministério da reconciliação vai falar de Jesus. E é o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10. Versículo 10 diz assim, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, vamos colocar nós nesse texto, ó. Segundo a graça de Deus que nos foi dada, salvação da nossa alma e bondade divina, lancei fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo está dizendo, eu preguei a Cristo, lancei o fundamento, outros vão edificar, porque o apóstolo Paulo já não vive mais, hoje é a nossa geração. Vamos edificar acima do que os apóstolos lançaram de fundamento, que é Cristo. Aí no versículo 11 diz assim, ó, diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não se pode falar, não, você tem que trazer todo o seu dinheiro, porque aí você vai ter as vitórias. Não é assim. Não, você tem que fazer uma campanha aí, orar 7.000 vezes, fazer essas 7.000 vezes essa oração, que a vitória vem. Não é nada disso. É Cristo. Escândalo na cruz para os gentios. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus na nossa vida. Aleluia. E ele continua dizendo, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, olha as matérias que ele vai usar. É ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que está acontecendo nesse texto? Paulo está usando uma linguagem de figura. Quando eu estou fazendo a obra dele, quando você está fazendo a obra dele, seis matérias poderão ser usadas. O ouro, a prata, as pedras preciosas.
a madeira, a palha e o feno. Ele está dizendo, dessas 6 manifestações, dessas seis coisas do texto, quais são as que se queimam e não existem? A palha, o feno e a madeira. Se colocar no fogo, fica só o restio. O ouro, quando é colocado no fogo, ele continua ouro. A prata, quando é colocada no fogo, ela continua prata. E as pedras, quando é colocado no fogo, continua pedra. O que Deus está dizendo? Quando alguém vai fazer a minha obra, diz o Senhor, eu vou analisar 6 coisas. Por quê? A maioria esmagadora faz a obra de Deus, relacionada com madeira, feno e palha. São pessoas que querem somente aparecer. São pessoas que querem somente o aplauso. São pessoas que querem somente o reconhecimento. São pessoas que pegam para fazer e daqui uns dias estão fazendo relaxadamente. Isso é madeira, é peno, é palha, que o fogo aos olhos do Senhor que bate para dentro de nós e revela onde estamos errando. Quem faz a obra de Deus com clareza, com humildade, não para se aparecer, não para querer aplauso, reconhecimento, isso é ouro, é prata e é pedra. Aleluia. O fogo demonstra. Vamos usar aquela expressão do obreiro aprovado e o obreiro desaprovado, joga a moeda, vamos ver o som dessa moeda. Fica aqui de pé aqui. Olha que coisa linda. Aleluia. Será que ligou ou desligou? Desliguei sem querer. Que nossas obras venham a ser ouro, prata e pedra. Som. Aleluia. Tem um texto que Paulo ele escreve, se não para a memória, a Timóteo, fala, e o obreiro seja aprovado. A palavra aprovado, ela vem do termo grego dóquimo. Dóquimo era uma moeda, na época, relacionada à moeda verdadeira, um valor real. E tinha a moeda adóquimo. Adóquimo era uma moeda falsa. Então, quando Paulo ele expressa para Timóteo dizendo, e o obreiro seja aprovado, ou seja, o obreiro no sentido de dóquimo, moeda verdadeira. Como ele sabia que a moeda era verdadeira, era uma moeda aprovada? Tinha uma chapa de metal, ele jogava a moeda para o alto, conforme a moeda batia na chapa, ele sabia, é dóquimo, é aprovada. Ou, devido ao barulho que ela fazia, eles falavam, pelo barulho é adóquimo, reprovada, falsa. Então, quando ele está falando para Timóteo acerca dos obreiros, né, dizendo, olha Timóteo, se você quiser saber se o obreiro, se a pessoa ele é apto para exercer o cargo de um obreiro aprovado, um obreiro aprovado, devido às tempestades da vida, o impacto que a vida dá nele, quando a vida dá o impacto nele, o choque nele, o que ele expressar, o barulho que ele fizer, você vai saber se ele é aprovado. E assim na nossa vida. Isso aí a gente é uma palavra para obreiros. Quer saber se a pessoa é apta para exercer a função de obreiro? Quando ela estiver na provação, não na bênção, na tribulação, perseguição, o que ela esboçar, a atitude que ela tomar, ou aquele que está observando vai saber se ela é dóquimo ou se ela é adóquima, se ela é aprovada para o ministério ou ela é reprovada. Amém. Aleluia, que venhamos a ser dóquimas, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, madeira, palha e feno, o que tem de gente que quer se aparecer na obra de Deus, o que tem de gente, não, eu vou falar porque o meu tio da minha esposa de Barretos, dirige o caminhão da Ivete Sangalo, né? E nas horas vagas ele fazia uns bicos, pegava os artistas nos hospitais e levava, né, pegava os artistas e levava no hotel. Aí uma cantora famosa, gospel, vou dizer o nome por conta da internet, evitar processos, né? Famosa, foi pegar ela no hotel, ela olhou, mas uma van de luxo, uma van veio me buscar. Aí o dia que nós estávamos lá em Barretos conversando, né, o tiozinho falou, expressou o que aconteceu.
Então, essa mulher está fazendo a obra de Deus como madeira, feno e palha, só para se aparecer. Tem que ser ouro, prata e pedras. Dogma, aprovado. Aprovado. Que nós venhamos a ser aprovados por Deus. Em Romanos capítulo 14, e o versículo 12. Aos Romanos capítulo 14, e o versículo 12. A palavra do Senhor diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Pastor, no que o senhor leu lá na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, aquela frase que diz: o fogo a demonstrará. Porém, vamos voltar no capítulo 3 de primeira carta aos Coríntios, vá um pouco adiante. Capítulo 3, versículo 14 a seguir. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que o texto está dizendo? Pode ser que alguém começou a fazer a obra de Deus, veio para a igreja, se reconciliou, recebeu o ministério da reconciliação, está fazendo a obra de Deus. E aí ele está nessa coisa de aplauso, de nome no cartaz. Se não tiver meu nome no cartaz, eu não vou. De aparecer, onde ao contrário, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu não apareça nada, porque o ser humano não tem nada para dar. Eu até poderia dizer, esses cartazes têm que ser tudo jogado na lata do lixo. Vai cantar, canta para Jesus. Vai se aparecer, é Jesus que aparece. Aleluia, aleluia. Então, essa pessoa que faz a obra de Deus seriamente, põe a mão no arado e não larga, vai adiante. Essa pessoa receberá o galardão. Essas outras que fazem relaxadamente, a obra não fica, porque não tem solidez. Porém, lá na frente ela se arrepende. E fala: Deus, eu me arrependo dessas coisas que eu fiz. E morre. Ela é salva, como diz o texto. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Sabe por quê, irmãos? Eu conheço um monte de pessoas que foram usadíssimas nas mãos de Deus. Em algum momento da vida dele se perdeu, porque chegou o sucesso, o sucesso ministerial, a fama, enfim. E se perderam. E aí se afastaram de Deus, eles começaram a fazer a obra de Deus com madeira, pena e feno. Madeira, palha e feno. Mas se arrependeram e têm saudade. Tem saudade de como Deus usou lá nos primórdios. Então essa pessoa que se arrependeu, o tempo pode ser que não volta como era, por série de circunstâncias. Pode ser que não volta a ser como era. Essa pessoa será salva. Mas o galardão que ela deveria receber, quando ele fez a obra, ele fez pensando em si próprio. Para receber aplauso. O inimigo enganou ele. Isso é muito triste. Mas o que Deus quer é salvar. Esse galardão é uma coisa muito maravilhosa para aqueles que o recebem. E o receberá. Já recebemos em vida, porque Pedro perguntou para ele a seguinte pergunta: Senhor, eu deixei minha esposa lá em casa, meus filhos, e estou seguindo fazendo a tua obra. O que é que eu vou ganhar? Aí o Senhor respondeu para ele: Pedro, você ganhará muitas vezes mais em vida. E no futuro receberá a vida eterna. E também o galardão. Então essa questão de fazer a obra de Deus
É muito sério. Ninguém, ele já diz, ninguém põe a mão no arado e depois larga e volta para trás. Esse tipo de gente nunca tem uma constância. Começa um curso teológico, para. Começa a fazer alguma coisa na obra de Deus, para. Quero fazer isso, e vai com todo aquele afinco, com todo aquele fogo, daqui a pouco já não quer mais fazer. Obra de Deus não é assim, irmãos. Obra de Deus é pegar no arado e ir até o fim. É um caminho sem volta. Se Deus quiser trocar, Ele troca. Mas eu não posso desistir daquilo que eu já coloquei como regra na minha vida. Ele me chamou. É para limpar a cadeira? Vou limpar a cadeira. É para pastorear? Vou pastorear. É para pregar? Vou pregar. É para ensinar as crianças? Vou ensinar a criança. É para fazer a obra? Vou fazer a obra. É para lavar o chão? Vou lavar o chão. Ele chamou. Por favor, Toninha. Tem o ditado, né, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa, né, ficar sabendo. E eu saí da casa da minha sobrinha, agora eu estou na casa da minha filha, que está doente. E tem um rapaz, ele é de uma igreja, mas ele faz uns trabalhos na casa dele, culto, né, convida os vizinhos. E daí ele chegou lá no meu genro e falou, eu estou precisando, aí tem uma família passando necessidade aí, né, precisa de ajuda, tem criança. Daí eles foram lá, compraram umas coisas, né, e falou, você passa aqui em casa e pega, né. Daí falou assim, vamos pegar essas coisas que você comprou e vamos tirar uma foto para pôr no grupo. Daí o meu genro falou assim, por que foto? Eu não quero. O que eu faço, ninguém precisa ficar sabendo. Ele falou, não, é de costume, é gente que está ajudando fazer foto e põe para ver que a gente que vai para a pessoa. Ele falou, não, eu não quero, você pode levar, mas não tira foto, não quero não. Daí, mas só que ele pegou e andou tirando foto com outras pessoas que estavam ajudando. E ele tem o grupo dele, né? E a pessoa que foi ajudada, está no grupo dele, viu o que ele fez. A pessoa ficou muito magoada com ele. Então, né, o que a gente faz para as pessoas, se a gente tem condições, ninguém precisa ficar sabendo o que a gente fez, né, pastor? E ele acabou magoando essa família que ele estava evangelizando. E a moça não quer mais ouvir a palavra de Deus por causa disso. Tá vendo? A moça foi cristã, né? Ela foi cristã, não é por obras, por favor. Aqui. Um bom exemplo disso está em Lucas 10, 25, onde fala do bom samaritano, né? Que ele também não precisou, ele ajudou um homem ferido, onde foi atacado por ladrões, e ele não precisou mostrar para ninguém. Ele simplesmente ajudou e ainda pagou a estadia dele. E é muito bom. O Bom Samaritano era a aula que eu ia dar hoje para os juniores, né? E fala muito do amor ao próximo, né? Do amor de Cristo. E é relatado isso em Lucas 10, 25. Que maravilha. Então, façamos e deixa que o Senhor apareça, né? Glória a Deus. Então, entendemos que a obra de Deus, para quem faz a obra de Deus, tem dias que é cansativo, mas o Senhor é o responsável. Tem dias que somos confrontados, mas o Senhor é responsável. E eu sou um privilegiado de, por bondade dele, escolher para fazer a obra dele, porque eu não sou nada, não sou ninguém. Assim, creio que falo por todos que faz a obra de Deus. Não somos nada, nem merecedores de fazer a obra do Criador de todas as coisas. Isso é um privilégio muito grande. E quando acontecem as tribulações, eu
paro um pouquinho e falo, bom, essa tribulação está vindo por atitudes minhas, exclusiva minha, ou porque eu estou na obra do Senhor e sou um servo do Senhor. Se tem a ver com a obra de Deus, por eu ser um servo de Deus, eu descanso, porque no mundo teremos as nossas aflições. E as aflições, se vir por conta do Evangelho, por conta de você ser um trabalhador, uma trabalhadora da obra de Deus, descansa. Deus se encarregará de colocar tudo no seu lugar. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Aleluia. Faltou só um pedacinho para terminar. Aí domingo que vem a gente termina essa... que vai falar da analogia do antitipo, né? Adão versus Cristo. Oh, glória a Deus. Como é bom fazer a obra de Deus. Aleluia. Estou desde 2004 fazendo a obra de Deus. Pela misericórdia dele, aonde me chamaram, até hoje, pela bondade dele, continuo na onde ele quiser me colocar. Oh Senhor, quem sou eu? Quem somos nós para fazer a sua obra? O Senhor que fez tanto, infinitamente tanto por nós, e nos outorgou agora para fazer um pouco por ti. E o que nós fazemos, se não for através do teu Espírito, é madeira, é feno, é palha, mas através do teu Espírito é ouro, é prata, é pedras preciosas. Então isso, ó Pai, nos leva a entender que quando estamos cheios do teu Espírito, fazemos a sua obra com excelência. Quando estamos vazios, fazemos a sua obra, Senhor, bem relaxada. Que nesta manhã o Senhor levante mais homens e mulheres, cheios do teu Espírito, para fazer a sua obra com excelência. Porque o Senhor fez a nossa vida a sua obra com excelência. E cabe a nós nos encher do teu Espírito e fazer com excelência aquilo que o Senhor nos colocar a mão para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar-nos e ouvir as nossas crianças. Aleluia. Se tiver versículo, tem, tia Cícera? Não? Não tem? Ok. Então, os jovens acredito que nem vai terminar a aula hoje. Glória a Deus. Lá, vamos ver se vai ter versículos ali. Nós já vamos ver. Vai ter versículo na aula de vocês? Da Ufré? Vamos ver se vai ter. Glória a Jesus. Aleluia. Vai ter, pastora Lu, versículo? Vai. Ok. Hebreus 12, 14. Então põe aí, Dalfré. Então já podemos ficar em pé, né? Glória a Jesus. Hebreus 12, 14. Oh, glória a Deus. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje à noite, Santa Ceia. Nós vamos preparar a igreja para a Santa Ceia. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por estes ensinamentos pela manhã. O Senhor aspergiu sobre nós a palavra pura, sobre a vida desses irmãos que estão na internet. Muito obrigado. Deus abençoe o nosso café da manhã. Livra-nos, ó Pai, da ira vindoura. E que logo mais à noite estejamos aqui na Santa Ceia do Senhor, celebrando ao Senhor com nossos irmãos da mesma fé, no sacrifício da cruz do Calvário. Deus, eu despeço do seu povo através do seu nome, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus continue com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e um bom café para quem vai tomar café. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo para vocês
Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus em